Pausa. O relógio tinha acabado de passar da meia-noite. Era 13 de novembro de 1974. Um frio outonal se instalava em Amityville, um subúrbio tranquilo e respeitável em Long Island, Nova York. Dentro da grande casa colonial holandesa no número 112 da Ocean Avenue, a noite estava longe de ser tranquila. Uma série de batidas altas e percussivas ecoou pela imponente casa. Pareciam tiros, eram tiros. Um por um, 6 membros da família DeFeo estavam sendo assassinados enquanto dormiam em suas camas. Este não foi o começo de uma história de fantasmas. Foi o evento brutal e sangrento que daria origem a uma. Esta história importa porque mostra como uma tragédia real e verificável pode se tornar um terreno fértil para outra coisa, algo que borra a linha entre o fato e o medo. A única pessoa a sair da casa naquela noite foi o filho mais velho, Ronald Butch DeFeo Jr. Ele tinha 23 anos. Ele dirigiu até um bar próximo, o Henry's Bar, e invadiu as portas. Ele estava frenético. Ele gritou que alguém tinha atirado em seus pares. Seus amigos o seguiram de volta para a casa. Pausa. Antes do horror, eles eram apenas os DeFeo. Para seus vizinhos, pareciam uma família americana típica, embora um tanto volátil. Ronald DeFeo, Sr., tinha 43 anos. Era gerente geral de uma concessionária Buick, no Brooklyn. Proporcionava à sua família uma vida confortável na espaçosa casa de Amityville. Louise DeFeo, de 43 anos, era uma mãe dedicada. Eles tinham 5 filhos. Mudaram-se para o número 112 da Ocean Avenue em 1965, esperando um pedaço do sonho americano. A casa era linda, com piscina, galpão para barcos no canal. Era um lugar para memórias felizes, não uma nota sombria na história. Amityville tinha bairros calmos e forte senso de comunidade. Construída em 1927, ocupada por famílias comuns por décadas, não havia relatos anteriores de assombrações. Sob a superfície suburbana havia tensões. Ronald Sr. tinha personalidade dominadora e temperamento forte. Ele e o filho mais velho, Butch, tinham relação notoriamente difícil. Butch lutava contra o uso de drogas e sentia a imensa pressão do pai. Trabalhava na concessionária da família, mas entrava em conflito com o pai lá também. Vítimas inocentes presas num drama que virou catástrofe. 13 meses após os assassinatos dos DeFeo, em dezembro de 1975, a família Lutz se mudou para o número 112 da Ocean Avenue. George Lutz, Kathy Lutz e seus 3 filhos de um casamento anterior. Compraram a casa por um preço de barganha, $80 mil. Disseram-lhes que a casa vinha totalmente mobiliada com os móveis dos DeFeo. Eles até pediram para um padre abençoar a casa no dia em que se mudaram. Era um novo começo. Ou assim eles pensaram. O padre que veio abençoar a casa teria sentido uma mão invisível esbofeteá-lo e ouvido uma voz comandá-lo a sair. Ele mais tarde desenvolveu uma febre alta e bolhas nas mãos. George Lutz começou a acordar às 3h15 da manhã todos os dias, a hora estimada dos assassinatos dos DeFeo. Ele sentia um frio constante e profundo, que nenhum fogo podia aquecer. Kathy tinha pesadelos com os assassinatos e começou a levitar em seu sono. Ela diria às pessoas: "Eu apenas senti uma presença, uma força." As crianças também foram afetadas, com a filha mais nova, Missy, desenvolvendo uma amiga imaginária chamada Jodie, uma criatura demoníaca parecida com um porco, com olhos vermelhos brilhantes. A própria casa parecia estar se voltando contra eles. Enxames inexplicáveis de moscas apareceram no auge do inverno. Odores estranhos, perfume barato, excremento. Lodo verde escorria das paredes e dos buracos de fechadura. Um crucifixo na parede teria girado até ficar de cabeça para baixo. A porta da frente foi arrancada de suas dobradiças. O comportamento da família também mudou.
George se tornou retraído e zangado, espelhando as descrições de Ronald DeFeo Sr. Depois de apenas 28 dias, a família fugiu da casa aterrorizada. Eles deixaram tudo para trás. Pausa. Seção 4. Sussurros viram gritos. A história contada pela família Lutz era sensacional. Era aterrorizante, mas era verdade. Quase imediatamente, investigadores e jornalistas começaram a destrinchar suas alegações. Os fatos verificáveis da história são poucos, enquanto as alegações de atividade paranormal são muitas e baseadas inteiramente no testemunho da família. O padre Ralph Pecoraro confirmou que teve uma conversa com os Lutz, mas sua experiência foi muito menos dramática. Ele disse que sentiu uma sensação estranha, mas nunca ouviu uma voz, foi esbofeteado ou sofreu bolhas misteriosas. A alegação de George de acordar às 13h15 era dramática, mas a hora exata dos assassinatos nunca foi precisamente estabelecida. A alegação de lodo verde escorrendo das paredes nunca foi substanciada por evidências físicas. Não houve confirmação laboratorial, nem a polícia encontrou provas. Ninguém mais que visitou a casa durante aqueles 28 dias relatou fenômenos extremos. William Weber, advogado de Ronald DeFeo Jr., declarou que George e Kathy Lutz haviam inventado toda a história, surgida durante várias garrafas de vinho, para ajudar uma tese de influência demoníaca. Por outro lado, os Lutz mantiveram sua história pelo resto de suas vidas. Eles até passaram em testes de detector de mentiras e insistiram que Weber estava mentindo. Isso criou uma divisão: acreditar nos Lutz ou crer em uma farsa lucrativa. As evidências físicas oferecem pouco suporte às alegações sobrenaturais. Proprietários subsequentes não relataram atividade paranormal, incluindo o infame quarto vermelho, que era um pequeno armário. Cheiros, moscas, pontos frios. Nenhum desses fenômenos foi relatado por quem morou lá desde 1976. O único evento confirmado são os assassinatos dos DeFeo. Tudo o mais permanece no reino do testemunho. Quando a polícia do condado de Suffolk chegou ao número 112 da Ocean Avenue, em 13 de novembro de 1974, deparou-se com uma cena de crime brutal e bizarra. Os 6 membros da família DeFeo foram encontrados em suas camas. Não havia sinais de luta. Foram baleados com um rifle Marlin calibre .35. O relatório do legista confirmou que nenhuma das vítimas havia sido drogada ou sedada. O mistério central: como o atirador matou 6 pessoas em quartos diferentes sem que ninguém acordasse? Os vizinhos não ouviram nada, nem mesmo o latido do cachorro da família. A investigação focou no único sobrevivente, Ronald Butch DeFeo Jr. Sua história inicial desmoronou sob interrogatório. No dia seguinte, ele confessou: "Assim que comecei, não consegui parar. Foi tão rápido." Ele descreveu ir de quarto em quarto atirando sistematicamente em seus pais e depois em seus 4 irmãos. A arma do crime foi recuperada do canal atrás da casa. Para a polícia, o caso parecia encerrado. Durante o julgamento, a defesa liderada por William Weber argumentou insanidade. Que Butch ouviu vozes dizendo para matar. Foi a primeira vez que um elemento sobrenatural entrou oficialmente na história. A promotoria argumentou que DeFeo era um assassino a sangue frio, motivado pelo dinheiro do seguro de vida do pai. Em novembro de 1975, foi considerado culpado em 6 acusações e sentenciado a 6 penas de 25 anos à prisão perpétua. Mais tarde alegou o envolvimento de Dawn ou da mãe e implicou outros, sem efeito no resultado. A investigação concluiu que ele agiu sozinho. O registro oficial não menciona demônios, lodo verde ou criaturas parecidas com porcos. O lançamento do livro em 1977, seguido pelo filme em 1979, transformou Amityville para sempre. O subúrbio entrou em um holofote nacional indesejado. A casa do 112 virou atração macabra. Carros cheios de curiosos passavam dia e noite,
pisoteando gramados, bloqueando o tráfego e espiando janelas. Era uma invasão constante para os novos proprietários e toda a vizinhança. Fosse fato ou ficção, o impacto foi muito real e negativo. Os moradores estavam divididos e ressentidos. Muitos viam a narrativa Lutz como exploração de uma tragédia local genuína. Lembravam-se do choque e da dor dos assassinatos. Eles pegaram nossa tragédia e fizeram dela um espetáculo. É repugnante. Para recuperar normalidade, as janelas icônicas foram trocadas por retangulares e o endereço alterado para desencorajar turistas. A casa foi vendida repetidas vezes. Cada novo morador buscou paz, mas era perseguido pelo legado. Houve consequências práticas. Valores flutuaram pela fama, vizinhos puseram placas, surgiu um estigma duradouro. A cidade e a casa viraram personagens de uma narrativa que não escreveram e não podiam controlar. O caso mostrou como uma história pode remodelar um lugar, marcando-o com uma mitologia quase impossível de apagar. Pessoas reais passaram a viver à sombra de uma história de fantasmas. Amityville, tecida entre memória e mito, tentou seguir em frente, mas a sombra permaneceu. Pausa. Seção 7. A sombra persistente. Então o que nos resta? Temos duas histórias distintas, ambas enraizadas na mesma casa. A primeira é uma verdade confirmada e brutal. Um assassinato em massa cometido por um filho problemático. Violência doméstica, angústia psicológica, perda inimaginável. As evidências são concretas. 6 corpos, um assassino condenado, um motivo debatido por promotores e defesa. É a história da família DeFeo. Seu trágico fim não está em disputa. A segunda história é um conto de terror sobrenatural. É a história da família Lutz, construída quase inteiramente em testemunhos pessoais, com pouca ou nenhuma evidência física. Demônios, levitação, uma casa possuída por um mal antigo. E tornou-se mais famosa do que o verdadeiro crime que a precedeu. Esta história levanta questões sobre crença, memória e o poder da sugestão. Os Lutz viveram o que alegaram, ou perpetraram uma farsa, talvez convencendo-se ao longo do caminho. Tempo e cultura popular borraram irremediavelmente a fronteira entre as duas histórias. Para muitos, Amityville evoca a assombração, não o assassinato da família DeFeo. As verdadeiras vítimas se tornaram coadjuvantes em um drama paranormal. O horror verificável do que uma pessoa pode fazer a outra foi ofuscado pelo horror improvável do que pode espreitar nas sombras. Em última análise, o 112 Ocean Avenue permanece um monumento a essa dualidade, um lugar encharcado de sofrimento humano genuíno e pano de fundo de uma das histórias de fantasmas mais famosas já contadas. Acredite você em fantasmas ou não, uma coisa é certa: a casa virou uma tela para nossos medos sobre o mal. E resta a pergunta final: o que é mais assustador? Uma casa assombrada por demônios, ou uma casa onde um filho, por razões que talvez nunca compreendamos totalmente, assassinou toda a sua família enquanto dormiam?